aí vamos falar um pouco sobre transpiração. Eu queria trazer para vocês algumas falas. Não é muito material que eu trouxe, eu queria mais trazer um debate para a gente pensar um pouco sobre, principalmente, essa base. Tá? E aí no capítulo 5 lá do Suém, o imperador, o Tibô, na verdade, né, responde ao imperador amarelo, que ele fala assim, ó, tome o yin e o yang do céu e da terra para fazer uma analogia com o yin e o yang do corpo humano. É basicamente isso que a gente faz em tudo, né, na acupuntura. A gente compara a natureza com a natureza externa, né, a natureza do planeta, a natureza do cosmos, com a natureza humana, com a natureza do corpo. E aí ele fala assim, ó, quando o yin e o yang da terra se combinam, vira chuva. Quando a energia vital e o sangue se unem, fazem suar. Por isso, o suor do homem é chamado de chuva. Então, isso é só uma característica que ele dá aqui. Então, a gente sabe, a partir dessa fala, que a transpiração ela vai ter um aspecto yang e um aspecto yin. Né? Afinal, nada é puramente yin, nada é puramente yang, senão a nossa teoria do tal, do yin e do yang, desmorona, né? Rompe. Quando você tem o rompimento entre yin e yang, o negócio não funciona. Não vai, simplesmente não vai. Certo? E aí, lá no final do Ling Shu, lá no capítulo 78, ele fala assim, ó, quanto às 5 vísceras, cada uma delas produz uma determinada espécie de líquido. O coração produz o suor, o fígado produz as lágrimas, o pulmão produz o corrimento nasal, o rim, o esputo, que é o cuspe, tá? É aquela saliva mais grossa, mais peguenta. O baço produz a saliva. Isso, gente, lembra do baço? Baço tem aquela relação de alimentação, né? Então é aquela saliva que escorre, tá? Aquela saliva que você sente o cheiro do alimento, ela brota na boca, aquela que desliza assim, sabe? E aí ele fala, ó, essas são as condições dos 5 líquidos produzidos nas diversas vísceras. Então, aqui ele já caracteriza. O suor tem uma relação mais evidente, mais forte com o coração. Então, para começar a pensar em águas no corpo, eu queria trazer essa citação que muitos autores falam, que ele diz assim, ó, o rim é a fonte da água. E aí tem alguns que ainda complementam. O rim é a fonte inferior da água. Então, ele é uma das fontes, ele não é a única. Então, quando se fala que é a fonte inferior, já dá uma ideia de que não é a única fonte existente. Eu já vou ter uma segunda fonte, né? Uma terceira, uma quarta, uma quinta. A gente não pode passar de 5, né? Que são 5 órgãos. Então, assim, quando a gente pensa no rim, ele vai falar, ó, a fonte da água é o fluido corporal. É o auge do yin que acumula o fluido corporal. E no auge do yin está a essência dos rins. Isso daí está lá no capítulo 81 do Suém, no último capítulo do Suém, quando ele está falando sobre as lágrimas, sobre o choro. É um capítulo bem curtinho e muito interessante, traz muitas informações lá, ele ainda é um pouco incompreensível para mim, eu não consigo entender tudo que está escrito nesse capítulo, assim como em todos os capítulos do Imperador Amarelo, mas ele traz algumas coisas muito interessantes, inclusive essa é uma delas, tá? Que toda fonte de água está nos fluidos, no corpo, né? Está nos fluidos corporais, e que isso vai depender da essência dos rins. Por quê? A essência dos rins é o yin do yin no corpo. Ele é a maior, vamos dizer assim, a maior manifestação de acúmulo, a maior manifestação do yin dentro do corpo. Por isso que o rim é a fonte inferior da água.
Então, gente, sempre que a gente falar de água, seja transpiração, seja lágrima, seja o muco nasal, seja sangue, seja o líquido que for, eu obrigatoriamente vou ter uma relação com os rins. Tá? E essa relação é muito forte, muito grande. Você vai ficar bem na minha frente, né? Vai. E aí, a segunda fonte que a gente vai ter de água é o pulmão, que é outra fala dos autores, principalmente os mais modernos, isso, tá? Não é uma coisa, eu não tenho achado, eu procurei bastante no Lin Shui e no Suen, ainda tem mais uns 200 pulmões para eu verificar lá, mas eu não encontrei algo que citasse isso especificamente, mas ele fala o seguinte, ó, se a víscera dos rins ou do pulmão não funcionar bem, irá ocorrer o acúmulo de fluidos. E aí, gente, quando ele fala de víscera, não é só questão de IG ou de bexiga, ele fala do próprio. Tá? Eu posso ter essa noção, muitas vezes no Lin Shui no Suen, ele fala de víscera como o próprio órgão. Tá? Tanto que ele debate muito pouco as vísceras. Eles falam sobre elas, mas é principalmente dos órgãos. E aí, lembra isso, quando eu falo de pulmão, quando eu falo de rim, a gente já tem que associar diretamente o intestino grosso e a bexiga. Por quê? Porque eles são dentro e fora, eles têm uma correlação na medicina chinesa. Tá? Então, ó, quando o pulmão ou os rins não funcionam direito, eu tenho uma relação de acúmulo dos fluidos. E isso já me diz também, né? E isso me diz também que tem essa relação do pulmão com os líquidos. E aí ele fala na sequência, nesse mesmo capítulo, como o espalhar da energia dos rins e da energia do pulmão se relacionam uma com a outra, a retenção de fluido irá fazer com que ambas as vísceras sofram doenças. Então, dá para ficar um pouco claro essa relação da circulação da água no corpo com o pulmão. Por isso que eles falam também que o pulmão é a fonte superior da água. E aí eu quero só deixar um detalhe, eu sei que eu estou falando de transpiração, mas eu quero deixar um detalhe aqui que é o seguinte, no Lin Shui, no Suen, no Imperador Amarelo, e nos clássicos, quando ele fala de água, lembra que água é a representação daquilo que nutre na natureza. Então, quando ele fala de água, ele não está só falando de líquidos, ele está falando de Qi também. Então, se a gente pensar que o pulmão é quem capta o Qi, e é ele quem permite a descendência, o descer da energia, é ele quem promove essa descendência, é ele quem vai fazer o Qi descer. Né? Na verdade, todos os movimentos do Qi estão relacionados ao pulmão, por isso que a gente relaciona o Qi com o pulmão, é ele quem controla. Só que aí, se eu lembro de que é ele quem controla, eu vou ter que a circulação da água, ela tem diretamente uma relação com o pulmão. E aí, mais especificamente, quando a gente fala da transpiração, eu vou lembrar que o pulmão tem uma relação com a pele. E aí é ele quem vai controlar, é o Qi do pulmão, é o Yang do pulmão, que tem uma correlação com o Wei Qi, que é aquele Qi de defesa, que permite a abertura e fechamento dos poros. Então eu vou ter a transpiração diretamente e muito envolvida com o pulmão. Por isso que é o primeiro órgão que a gente pensa, né? Quando tem uma alteração na transpiração no corpo, o primeiro pensamento é o pulmão. Está correto, com certeza está correto, mas não é o único pensamento que a gente tem que ter. A gente tem que lembrar qual é a função do pulmão na transpiração. Tá? E aí essa função é de controle. É ele quem vai controlar a abertura e fechamento dos poros. Além disso, eu vou ter uma relação do baço. Por quê? Porque é ele quem produz os DIN, é ele quem produz os líquidos orgânicos. Então, mesmo que eu fale, mas a lágrima é um líquido do fígado. Sim, mas ela foi produzida pelo baço. Então, todos os líquidos no corpo são produzidos pelo baço.
Parte da água, a gente sabe que vem da alimentação, né? Vem da água da alimentação. Ela é separada pelo intestino delgado. Eu tenho também uma recuperação de água pelo IG e pela bexiga. Então, eu tenho uma recuperação de água aqui, eu tenho um envolvimento de água aqui. Beleza? Só que quem promove isso tudo é o baço. Então, ele fala aqui, ó, o suor provém da água e dos cereais, que são convertidos em energia refinada para nutrir o corpo todo. Quando a energia refinada da água e dos cereais é excretada à superfície da pele, é suor. Então, ele está denominando, tá? Que aquela energia refinada da água e dos cereais. E o que é, gente, pensando aqui com a gente, o que é essa energia refinada da água e dos cereais? É o sangue, né? Então ele fala, ó, quando o sangue é excretado, é liberado na superfície da pele, é o suor. E quem produz o sangue? O coração. A partir do quê? Do nutritivo que o baço acende. A partir de quem? A partir do yang do rim. Então, lembrem daquele mecanismo de formação do Qi, de formação do sangue, que eles têm uma raiz muito igual. Então, lembrar isso daí, tá? Que a produção, seja do que for, que é produzido no corpo, que a gente elimina, que a gente produz, que a gente trabalha, vem dessa produção do baço. Então, às vezes, eu posso ter uma ausência de transpiração e isso não está relacionado ao pulmão, não está relacionado ao rim, está mais relacionado ao baço, porque ele não está produzindo. Então, lembrar que essa base, a fonte de produção do suor, está na energia da água e dos cereais. E essa é produzida, processada pelo baço, pela terra, né, pelo baço estômago. E aí, gente, para completar esse nosso calhamaço aí, o suor é o líquido do coração, né? Já falei para vocês. Então, as secreções provenientes dos 5 órgãos sólidos são, e aí ele fala na primeira, o coração se encarrega do sangue. O suor é transformado em sangue. Portanto, o suor é a secreção do coração. Isso aqui deveria estar ao contrário, né? O sangue é transformado em suor. Tá bom? Porque o que ele quer identificar nesse trecho é a relação que tem entre o suor e o sangue. E aí lembrar, então, que quando a gente transpira muito, então, por exemplo, quem gosta de fazer muita sauna, vai ter uma depressão aí do líquido do coração. E aí o líquido do coração, apesar de ser o suor, ele tem uma relação muito grande com o sangue. Então, quem transpira muito, gente, está perdendo nutrição, está perdendo sangue, está perdendo nutritivo, está perdendo a possibilidade de gerar o corpo, de gerar a saúde. Então, transpiração é bom? Sim, principalmente para eliminar patógenos. Mas uma transpiração excessiva, ela acaba lesando o sangue. E aí lesa principalmente o coração. Tá? Eu não coloquei o envolvimento aqui, eu fechei nesses 4, mas poderíamos falar também do envolvimento do fígado. Vocês concordam comigo? Que o fígado também está envolvido na transpiração? Por quê? Porque é ele quem controla, né, essa distribuição de tudo no corpo, né? Seja de líquidos, seja de Qi. É ele quem permite o fluxo. E também lembrar que quem vai processar, quem vai produzir, quem vai gerar esse sistema de transpiração é o sistema Yang. E o Yang do corpo, ele está basicamente acumulado no rim, fígado e coração. Eu tenho uma participação da vesícula aí também no Yang do corpo, que ele armazena um pouco também, né, o fogo ministro. Mas, principalmente, gente, a relação de transpiração que eu gostaria que vocês pensassem é essas 4. São essas 4, tá? Para lembrar, então, pensei em transpiração, a transpiração está acontecendo pulmão, não só. Pulmão, rim, coração e baço. Da onde está vindo quem está sendo lesado a partir dessa transpiração. O que ela quer me indicar quando está ocorrendo ou não a transpiração.
Então, gente, que nem eu falei para vocês, eu tenho os dois aspectos na transpiração, né? Eu vou ter o aspecto yang, que é uma função. Então, a função da transpiração é dissipar calor, é eliminar calor, é regular a temperatura do corpo. Então, isso é a função, é a parte yang da transpiração. E eu tenho também a parte yin, que é nutrir a superfície, é umedecer a superfície, é refrescar a superfície. Então, ele vai ter uma característica também yin. Então, eu gostaria que vocês pensassem, quando no caso seus é evidente essa transpiração, eu trabalho, Michel, eu trabalho dando aula, sou instrutor de academia, eu trabalho dando aula de, sei lá, de spinning, e eu transpiro o dia inteiro. Claro, né? Você está esquentando muito o corpo vai se fazer da parte in dessa transpiração para refrescar, se ele tiver o yang funcionando. Porque o yang vai jogar a transpiração para fora para que ela refresque o corpo como um todo. Né? Então eu vou ter essa relação aí. Tanto do yin quanto do yang. Então prestem atenção o que está acontecendo, qual é o aspecto que está evidente. Então eu queria trazer, eu acabei colocando depois, mas espera aí que eu já volto isso daqui. É o seguinte, eu vou ter uma característica yin dessa transpiração e uma característica yang da transpiração. Então, quando eu falo de característica yin, é mais do aspecto, tá? Do que da própria função, da mesma forma que do yang. Então, eu vou ter, que nem eu estou falando ali anterior, eu tenho uma característica não de patologia, não de uma representação, mas do que envolve. Tá? Quando eu estou falando aqui, é o envolvimento que eu tenho da parcela yang e da parcela yin quando eu estou falando em transpiração. Tá bom? Eu não quero falar sobre a patologia nesse caso. Patologia a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, lembrar que eu tenho os dois aspectos, e os dois aspectos são importantes. Então, daqui a pouco a gente vai ver essa parte, lembrar que quando eu falo de transpiração, eu estou falando de um líquido, por ser líquido, ele tem uma característica yin prevalecente, certo? Mas, ao mesmo tempo, esse yin só vai aparecer, vai se apresentar quando o yang estiver funcionando. Quando a parcela yang dessa transpiração estiver ativa. Que é o quê? Está começando a esquentar. Se a função desaparece, eu não vou ter suor. Então, por exemplo, os poros estão lá fechados, o pulmão não tem ti para abrir esse poro, não tem o Wei-Qi, quer dizer, ou o Wei-Qi está extremo, o Yang está extremo do lado de fora, também é uma possibilidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai constringir. Ele vai trancar esses poros, e aí eu vou ter um problema do Yang gerando uma incapacidade do Yin funcionar. Eu vou estar travando. Então, gente, eu tenho que estar com as duas parcelas sempre o quê? Do mesma quantidade. Por exemplo, eu fiz questão de colocar ambos no mesmo grau, na mesma potência, vamos dizer assim. Por quê? Se um tiver em defasagem, eu vou ter a outra característica apresentando ou em excesso ou em deficiência. Então eu tenho que lembrar que eu tenho os dois lados para tudo que eu estou falando no corpo. Seja para o sangue, porque assim, às vezes em ambulatório eu falo para vocês, né? Ah, não, a mão está gelada é porque o sangue não está chegando para aquecer. Peraí, Michel, mas o sangue é yin, como é que ele vai aquecer? Porque ele também tem a característica yang. Ou ainda o contrário, né? A mão está muito quente, é porque o sangue não está chegando para refrescar. Aí você fala, pô, qual que é? Qual é? Ou um ou outro. E não, gente. Tudo no corpo tem os aspectos yin e yang ao mesmo tempo. E ambos podem estar apresentando, um num caso, o outro no outro. Eu ainda não vi, mas não duvido que um dia eu vá presenciar, e isso está descrito na literatura. Uma parte do corpo a gente vê muito isso em paralisia, né?
um lado do corpo gelado e o outro lado do corpo quente. Isso daí eu falo para vocês, eu vejo em característica de AVC, por exemplo. Quando tem uma isquemia, um lado paralisa, um lado, o lado paralisado fica gelado e o outro lado fica quente. Já aconteceu também de caso de AVC com paralisia total, o corpo inteiro está fervendo. Então, pô, o Yang está se apresentando, como é que a pessoa não mexe? O Yang está preso para o lado de fora, ele não vai fazer movimentar dentro. Então, gente, lembra sempre que eu tenho os dois aspectos para tudo. Então, eu tenho que considerar isso. Ok? E aí, quando eu falo de transpiração, uma das coisas que são muito evidentes é a área do corpo onde essa transpiração acontece. Né? Pode ser no corpo todo, que é o mais comum, quando não é patológica, ou quando é patológica, por exemplo, eu vou ter, não, eu só transpiro na cabeça. Então eu vou ter uma relação muito grande aí de algo acontecendo no aquecedor superior. Pulmão, fígado ascensionando, e do fígado está subindo, eu tenho calor umidade, eu tenho alguma coisa no coração. Então, considerar, porque é o aspecto superior do corpo, é o yang que está apresentando essa transpiração. Então, eu vou ter uma relação muito grande do yang acontecendo aí. E, às vezes, gente, pode ser uma flutuação também do yang, tá? Eu posso ter essa relação aí também de uma flutuação do yang. Certo? E aí essa parte do corpo vai ser mais evidente. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela transpira muito, mas muito no rosto. Mas muito, muito mesmo. Só que olha que curioso, o caso dela é uma deficiência de yang. Peraí, como é que eu tenho uma deficiência de yang e está apresentando o yang transpirando? Sim, o yang não tem força ativamente no corpo. Só que ele está lá. E o que vai acontecer? Pela falta do yang do rim dela, o yin do rim está tendo uma deficiência também. E aí o que ele faz? Não controla o yang sobe. Então ela tem muito calor na parte superior. E ela transpira o dia todo dia, a cada 10 minutos que eu estou conversando com ela, ela limpa a face. Porque começa a minar transpiração. Tá bom? Nas mãos e nos pés, gente. Nos extremos, gente, quando eu falo de extremidade, lembra sempre de pulmão. Tá? Porque é o pulmão quem vai levar o qi e o sangue para as extremidades. Em consequência, também o líquido e o yang. Então, se eu estou tendo uma deficiência de qi do pulmão, é muito evidente, é muito comum transpirar só nas mãos e nos pés. Mas isso também pode me evidenciar uma fisiologia alterada do coração. Por quê? Pulmão e coração, gente, trabalham junto para movimentar o sangue. E aí ainda tem um terceiro cidadão nesse caso, né? É o fígado. Então ainda vou ter pulmão, coração ou fígado. Só que aí quando é de fígado, ele vai aparecer principalmente em outro local. Por isso que a maior evidência vai ser pulmão e coração. Tá? Posso ter também uma relação do rim, mas não é tão comum a transpiração que tem relação com o rim se apresentar só nas mãos. Ele vai se apresentar também no peito. É o famoso calor dos 5 palmos. A gente vai ver já ele. E aí, gente, ele fala aqui, ó, deficiência de qi ou calor. Principalmente onde? Pulmão e coração. Tá? Então, lembra das extremidades. Extremidades eu tenho uma relação muito grande com a fisiologia do pulmão. E aí, pulmão e coração, gente, são um parceirinho ali, né? O pulmão tá até abraçadinho, cuidando do coração. Lembra disso. Então, o problema de um pode afetar o outro e vice-versa. Certo? E aí, quando tá nos membros, nos braços e nas pernas, quem que cuida dos membros, gente? A terra, né? O baço estômago. Então, se a transpiração é nos braços, nas pernas, eu vou ter um envolvimento ali de baço estômago. Pode ser deficiência de yin,
pode ser deficiência de Ti, pode ser acúmulo de umidade, mas, e aí ele vai me indicar, pela característica estar sendo só nos membros, lembra, gente, que os membros representam a Terra, beleza? E aí o tórax, né? Tórax, abdômen, principalmente, gente, hipocôndrio, axila. Eu vou ter uma relação muito grande com o fígado. Além do fígado, o coração. Mas aí, gente, coração, ó, dividam, tá? Coração, ele vai aparecer principalmente no peito, enquanto que o fígado pode aparecer no peito e no abdômen. O rim e baço também podem aparecer no peito e no abdômen, tá? De uma forma geral. Ah, mas por quê? Gente, um é a raiz dos líquidos, o outro é quem produz os líquidos. Então eu posso ter uma relação direta com eles em toda a parte do corpo, sim, mas no peito eu tenho um envolvimento muito mais relacionado com o fígado. Mas posso lembrar de coração, rim e baço. Beleza? E aí, como eu falei, o famoso, né, calor dos 5 palmos. Esse calor dos 5 palmos, gente, ele acontece nas extremidades, então mãos, pés e peito. Ainda tem gente que fala que esse calor dos 5 palmos pode apresentar nas mãos, nos pés e na cabeça. Tá? Tem algumas discrepâncias, só que é lembrar que ele está aparecendo em pontos específicos. E aí esse calor dos 5 palmos, gente, ele evidencia muito a questão de deficiência de Yin. Beleza? Tranquilinho? E aí, que nem eu falei um pouco das características, gente, eu vou ter essa característica Yin da transpiração, que é uma transpiração que acontece no período da noite. É aquela pessoa que transpira dormindo, acorda com transpiração, acorda sempre com o travesseiro molhado. E aí, eu estava falando da transpiração noturna, ela é muito mais comum na deficiência de Yin, tá? Mas também, gente, ele pode ter uma relação com umidade e calor. Por quê? Porque essa umidade e calor vai bloquear esse calor, vai bloquear essa circulação, vai impedir essa circulação, e isso vai me evidenciar na noite com uma manifestação do Yang, por conta da umidade e calor. Então, transpiração noturna é sempre deficiência de Yin? Nem sempre. Na grande maioria das vezes é uma deficiência de Yin, mas nem sempre. Tá? Por exemplo, no meu caso, eu parei de transpirar atualmente, mas essa transpiração noturna que eu tinha muita relação com umidade e calor. Mas muita relação. Tá? Tanto que a minha saburra de rim, ela era muito amarelada. E grossa, né? Então eu tinha uma umidade de calor no rim muito grande. Ela diminuiu bastante, mas eu ainda preciso forçar essa eliminação ainda de fleuma ali do rim. E aí, gente, que eu coloco aqui também a característica ainda da transpiração é aquela transpiração que eu falo aqui de consistente. Consistente por quê? Já aconteceu com vocês de ter queda de pressão? Quando a pressão baixa, não começa a minar suor, mas é um suor que ele parece ser um pouco mais grosso, ele é um pouco mais espesso, ele não escorre tanto quanto aquele calor de exercício, aquela transpiração de exercício. Ela é uma transpiração que gruda mais, ela é mais densa, tá? E aí, no Orinshu, no Suen, ele vai falando sobre uma característica oleosa. Ele é mais espesso, ele é mais oleoso. Eles falam do sabor doce dessa transpiração noturna. Ah, mas é doce? Não, não é doce, é salgado, né? Mas por ter uma relação muito grande com o nutritivo, eles falam que é uma transpiração doce. Tá? Então, é uma transpiração mais pesada, mais consistente. Então, lembra, gente, quando eu estou transpirando à noite, é uma transpiração que ele não me faz lembrar de Yang, ele não me faz lembrar de puramente calor. Ele vai ter uma relação com perda de nutritivo, com perda de Yin. Tá bom?
Então, lembra dessa característica, é muito precioso a transpiração, o suor, todo líquido, na verdade, né? Quem chora muito se esgota, quem transpira muito se esgota, tudo que elimina muito de líquidos acaba se esgotando um pouco. Então, por exemplo, tem exercícios de Qigong, exercícios de respiração, que está envolvido o salivamento. Então, você vai forçar saliva para engolir saliva. Porque ele tem essa relação da nutrição. Então, você vai como eu diria, autonutrir a partir da sua própria secreção de saliva. Tá? Isso é um exercício que tem no Qigong. Eu posso até buscar mais informações sobre para falar para vocês. Mas eu lembro que era muito engraçado. Teve um professor que ensinou, eu falei, cara, que coisa mais absurda. E aí eu vou ter uma característica da transpiração que ela é mais yang, ela vai entender mais com o pensamento do yang no corpo, no diagnóstico. Que é aquela transpiração que acontece durante o dia, uma transpiração mais profusa, ela acontece, por exemplo, comigo. Eu estou trabalhando aqui, gente, seja frio, seja calor, tá minando água da axila. Então eu sei que eu tenho uma deficiência, eu tenho um problema ali no yang do coração. A função do coração não está muito legal. Eu estou perdendo o yin do coração, mas a partir de uma função do coração defasada. Tá? Então, é uma transpiração que acontece durante o dia, durante o esforço mental me faz transpirar, para vocês terem noção. Então, esse yang meu não está tão consolidado a ponto de vedar, a ponto de fechar as estruturas. Tá? Então, lembrar que essa transpiração diurna, essa transpiração mais fluida, mais líquida, mais contínua, mais constante, ela tem uma característica mais do yang, em vez do yin. Bom? Então, basicamente, gente, era isso que eu queria falar para vocês de transpiração hoje. Tá? Tem mais coisa para debater? Tem mais muita coisa, né? Eu tenho uma relação do Eiti, né, que é aquele Ti de defesa, aquele Ti que circula por fora. Eu posso ter essas manifestações, que nem eu disse para você. O Yin está aprisionado dentro do corpo, o Yang está aprisionado fora do corpo, ele vai vedar essa estrutura e não vai me permitir a saída do Yin para refrescar. Então eu vou ter uma pessoa que está bloqueada de transpirar por conta de um bloqueio da circulação do Yin e do Yang, simplesmente desse bloqueio de circulação. Eu vou ter também a questão de patógenos. Então, quem lê o Imperador Amarelo vai ver que ele recomenda muito, a medicina chinesa recomenda muito a transpiração para eliminação de calor, umidade. Então, a questão do calor é fazer liberar, do transpirar, é liberar o calor do corpo. Só que aí eu tenho que cuidar de, quando eu liberar esse calor do corpo, não tomar vento, não tomar gelado no corpo, né? Não ficar, por exemplo, estou transpirando, vou deitar no chão gelado. Não é muito legal. Vou tomar um banho frio quando está muito quente. Por quê? Eu faço vir frio na superfície e o frio vai fazer o quê com a pele? Vai constringir. Ele vai fechar os poros. E aí não é muito comum, pelo menos comigo é muito comum, tomar banho gelado no calor me faz pinicar o corpo inteirinho depois que eu termino o banho. Então, quando eu termino de tomar banho frio no calor, cara, me coça o corpo inteiro. Por quê? Porque eu estou fechando os poros e eu impeço o vento, o calor de sair. Então eu grudo o vento, eu faço o vento ficar preso entre a pele e os músculos, e aí faz o quê? Coça o corpo inteiro por uma meia hora, pelo menos. Então, gente, tem duas relações aí. Então vamos responder primeiro. Por que no frio o pé transpira? Boa pergunta, Sandra. Se pergunta aí, por que o clima frio está fazendo o seu pé transpirar? Quem que está em deficiência aí? Será que o Ti do pulmão tá bom? Lembra que o pulmão não gosta de frio. Ele não curte nem um pouco o frio. Por quê?
Ele não consegue captar, ele gosta da umidade, ele gosta pouco do calor, mas ele prefere o calor ao frio. Então, o frio faz com que ele impeça de buscar Ti. A qualidade de Ti no frio não é muito boa, captada pelo pulmão. Então, pode ser que eu tenha essa manifestação de deficiência do Ti do pulmão, então o pé transpire. Legal? Mas é uma das possibilidades. A gente pode pensar em mais algumas ideias. Tá? Por exemplo, o meu pé ele não transpira no frio. Ele gela. Mas ele gela que vira um bloco de gelo, gente. Só que aí, olha que curioso. Eu coloco uma meia, não dá 5 minutos. Ele esquenta, transpira e esfria mais ainda. Então, se eu for colocar meia no meu pé no inverno, eu tenho que ficar colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando. Por quê? Porque senão ele transpira e gela mais ainda. Tá? Então, eu vou complementar aqui as duas perguntas, que é se a sauna é interessante, a sauna não é interessante, e a ducha fria após sauna ser ruim. Então, primeiro, ducha, a sauna não é uma boa ideia. Quando eu tenho sintomas de calor, quando eu tenho calor preso no corpo, vento, calor, é muito legal para fazer com que esse calor saia. Tá? Da mesma forma que a gente faz fricção com ervas, como a gente faz moxa para esquentar mais para o poro abrir, como a gente faz guachá para que elimine esse calor. Então, a sauna seria interessante para eliminar o patógeno calor. Fazer transpirar para eliminar o calor. Isso é muito bom. Mas a transpiração excessiva, ela vai consumir o sangue. Então, não é nada legal. Não é nada bom. Não, Michel, toda semana eu tô na sauna 1 hora por dia, tal. Gente, não é bom. Isso não é legal. Tá? Ele está consumindo o sangue, e aí consumindo o sangue vai consumir o nutritivo. E aí a pessoa vai ter um esgotamento maior. E aí, Renato, entra essa questão. Se eu estou utilizando a sauna para fazer eliminar calor, eu não quero fechar os poros, eu quero fazer com que os poros fiquem abertos para que esse calor saia. E aí eu vou deixar o próprio Ti fechar. Por quê? Se eu estou eliminando o calor, por exemplo, que nem agora, gente, está quente. Tá? Para vocês eu não sei, para mim está abafado, eu estou aqui no exercício, eu estou começando a transpirar. Então, o que está acontecendo? Meu corpo está esquentando. Para que ele mantenha o equilíbrio, o que ele está fazendo? Começando a transpirar para acalmar esse calor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá e tomo uma ducha gelada. Eu vou fechar pela ducha gelada, o frio vai fazer com que feche os poros, e aí esse calor que era para sair vai ficar preso dentro. Vai gerar vento, vai gerar calor, vai me causar um problema. Então, não é bom a ducha gelada depois da sauna. O ideal seria não tomar vento, não ficar em contato com o frio, para que o corpo vá amenizando sozinho e feche os poros. Então, ele deixa eliminar o calor pela transpiração e sozinho fecha os poros. Pessoas que transpiram na mão o tempo todo, você está falando de hiperidrose, né? A hiperidrose, gente, ela tem uma relação muito grande com o Shen. Então, às vezes que eu tratei hiperidrose, ela teve muita variação a partir do controle mental da pessoa. Então, tem um caso que é muito curioso, de um menino que eu tratei, ele é músico, então ele fala, cara, eu quero tocar, só que eu tenho que ficar parando a cada não sei quantos minutos para secar minha mão, porque molha todo o instrumento. E aí fiz tratamento com ele por um tempo. E aí o que aconteceu? Cessou a transpiração dele? Não. Mas ele ganhou controle a essa transpiração. Mas ele ria, porque ele fala, cara, eu consigo hoje controlar minha transpiração. Então, se ela está transpirando, ele começava a transpirar, ele falava que ele respirava, se acalmava e cessava a transpiração. E aí ele conseguia tocar sem transpirar mais a mão. Só que a transpiração continuou. Tá? Então, a hiperidrose ela tem uma relação muito grande com o Shen.
Mas aí, se eu pensar que é mão, lembra que mão está no extremo, a extremidade, quem controla é o ti do pulmão. Então, eu vou ter uma associação com o ti do pulmão não conseguindo chegar até a extremidade e fechar. Ah, Michel, mas a hiperidrose é na axila. Quem que vai estar apresentando lá na axila? Coração e fígado. Então, eu vou ter uma relação maior com coração e fígado. Ah, não, mas é nas costas. Eu tenho uma boa parte do sistema Taiyang ali nas costas, né? Bexiga e intestino delgado. Então, gente, aonde tiver acontecendo essa transpiração, primeiro, ela me indica uma deficiência do Ti do pulmão, uma deficiência do Eiti em não controlar os poros, mas ela vai ter uma associação conforme aonde ela está aparecendo. Tá bom? E aí, exatamente, sorvete no inverno, chamorro em dia quente. Só que aí, gente, o sorvete, ele é muito agressivo, tá? Ele é gostoso, é uma delícia. Inclusive, tem algumas formas de fazer esse sorvete com frutas diretamente, então é mais saudável do que aquela gordureira toda. Tudo bem que a gordura é bom, nós agradecemos, né? O corpo fica todo feliz e satisfeito, mas ele não é muito legal para a saúde, né? Então, o sorvete, ele é muito agressivo, ele tem uma temperatura muito discrepante do corpo. Então, lembrem, por favor, quando tomar sorvete, ao final desse sorvete, se hidratem. Bebam água a temperatura ambiente para quebrar um pouco esse gelado que fica. Tá? A sensação é agradável, é bem legal, principalmente nesse calor. Eu tenho feito também aqui sorvete com banana e morango, fica bem legal. E, assim, só que ele gela muito, né? Então, se eu esqueço de tomar água depois, por exemplo, ele me dá um pouco de espirro. Depois passa, mas imediatamente eu tenho uma agressão ao ti do pulmão. Por quê? Por causa do frio. Tá? Ao ti do pulmão e ao ti do estômago. Então, cuidem disso daí. Então, tem a questão do baço, né? Porque, assim, eu estou esfriando, né, o corpo. Eu estou esfriando a fornalha que deve ficar quente. Então, é o que eu estou falando, sorvete não é bom. Não é legal. Para a medicina chinesa, isso é uma agressão assim extrema para o corpo. É agradável, é gostoso, mas não faz bem. Por quê? Porque gela o estômago. E o estômago tem que estar fervendo, gente. O estômago tem que ser quente. Tá? Lembra que ele é uma fornalha. Ele é algo que está muito quente para processar aquilo que entra. Ah, exatamente. Sorvete de leite é mais porcaria ainda. É muito, muito mais ruim. Tá? Então tem essa questão. Alimentos mais frescos, então vamos consertar essa fala aí, né? Frutas, alimentos mais frescos, legumes, verduras são mais indicadas no inverno. Por quê? Porque eles têm esse potencial frio. Então, ele vai acalmar esse frio do corpo, ele vai trazer o corpo para um estado mais frio, enquanto que no calor, alimentos mais quentes. Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado um pouco no entendimento sobre a transpiração, ter abordado um pouco daquilo que era curiosidade para vocês. Beijos, abraços. E eu vou lá hidratar a gatinha que ela está em cima da pia, berrando para mim dar água para ela.